RFI Convida. Elcio Ramalho. Panorama é o nome de um documentário dirigido pelo cineasta Alexandre Wahrhaftig, nosso entrevistado de hoje do RFI Convida. Muito prazer, muito bem-vindo à Rádio França Internacional, Alexandre. Muito obrigado. Alexandre, Panorama integra a programação do Festival Brasil en Mouvement, Brasil em Movimento. É um festival que tem como um dos objetivos mostrar não apenas a diversidade da criação visual e cinematográfica brasileira, mas também trazer temas, que promovam reflexões sobre aspectos sociais, ambientais da sociedade brasileira. E Panorama, seu filme, que foi finalizado em 2021, tem esse recorte social que é o tema da moradia, né? No caso, uma favela do Jardim Panorama, que dá nome ao documentário, que é uma favela vizinha de um bairro nobre de São Paulo, não é isso? O Morumbi. Né? E o que você traz nesse documentário, Alexandre? O que você mostra nessa tua obra? Vou contar um pouco de onde nasceu o Panorama, porque ele vem de uma série de outros filmes que eu fiz antes, em várias parcerias, curtas-metragens, todos meio focados na questão urbana de São Paulo. E um desses filmes, um curta de 10 minutos chamado O Castelo, era um ensaio sobre o Shopping Cidade Jardim, o conjunto habitacional Cidade Jardim. Conjunto habitacional não, o empreendimento Cidade Jardim, que é um dos lugares mais, na época, assim, um dos mais ricos, o metro quadrado mais caro de São Paulo. Ele era colado com uma favela. E na época eu não sabia nada, era ignorante sobre que favela era essa. A gente estava fazendo um filme mais sobre esse universo muito enclausurado dos muito ricos de São Paulo, e o Panorama nasceu da vontade de ir pro outro lado do muro, e mostrar a vida nesses lugares e como as pessoas vivem em meio a essa pressão desses vizinhos, muito nobres. E o Panorama nasceu um pouco com a vontade de não explicar muito a situação, não tentar dar muitas, como se diz, explicações de cima para baixo, e tentar realmente ouvir as pessoas que estão lá e ver como a vida segue num lugar que está ameaçado de expulsão. Porque uma parte da favela foi expulsa e a outra se mantém ali, e se mantém num estado de incerteza. E de resistência, né? E no caso você, então, decidiu contar um pouco, o que acontece nessa favela, sob o ponto de vista de 5 moradores. Exato. Né? São 4 homens e uma mulher, né? Como é que Exato. foi a escolha desses personagens? Eu não sou de lá, Então eu fui aos poucos conhecendo pessoas, conversando, e pessoas me apresentando, outras pessoas de lá que poderiam ter interesse em falar, e algumas pessoas, a gente foi até elas, outras chegaram até nós, a gente estava lá filmando, e elas queriam saber o que é isso, enfim. E daí o filme acabou se dividindo nesses 2 núcleos, que são esses 4 rapazes e uma mulher, e esse núcleo são 4 jovens homens, assim, que numa época estavam bem ativos em manifestação contra o Shopping Cidade Jardim, até estavam bem mobilizados ali, teve algumas manifestações, inclusive uma manifestação muito famosa, que foi no dia da inauguração do empreendimento, então saíram várias pessoas da favela até a porta lá para se manifestar contra a exclusão social e a falta de moradia. Então tinha esses 4 rapazes que tinham vivido tudo isso, e tinha daí de um outro núcleo tem essa mulher, a Maria, acho que ela tem 70 anos, fez até aniversário enquanto a gente estava filmando, e ela já passou por outras favelas, outras expulsões, outros estados do Brasil, Tem, assim, a maioria das pessoas que moram lá também vem de outros estados, e ela trazia um contraponto, assim, tanto de gênero quanto de idade, de experiência, de, assim, outra pessoa, outras questões, aos 4 rapazes que a gente também filmou, que eram o Paulo, o Charles, o Washington e o Dé. Dessa questão, então, da moradia, dessa convivência, entre uma favela e empreendimentos ricos, essa pressão imobiliária que existe, essa exclusão dessas pessoas, ao mesmo tempo uma resistência de ficar nesse lugar, o que fica mais em evidência, no caso, em Panorama, no filme, Alexandre? No filme fica... eu acho que o que fica no filme é que as pessoas, elas têm uma vida e, assim, com muitas questões nessa vida, assim, E o fato de uma insegurança muito grande sobre a terra onde elas pisam, se elas vão poder ficar lá ou não, influencia bastante na experiência delas de estar ali. E acho que isso passa no filme, mas passa também, elas não são... A ideia não é mostrar elas como coitados também, É um processo violento, excludente, mas elas
tem muitas formas, assim, potentes de resistir, inclusive pela arte. Os 4 rapazes que a gente filmou tinham uma banda de rap e fazem poesia, eles são muito geniais. E a própria Dona Maria, ela é uma pessoa também que escreve poesias, uma pessoa muito ativa, assim, com muitos, inclusive, sonhos, pensando o que que ela quer para casa dela. Então, acho que ficou um pouco isso de não reduzir as pessoas só a uma situação de contraste, né? Não só aquela. A ideia um pouco era sair da imagem clichê, que é muito clássica de São Paulo, que é da favela Paraisópolis, junto ao prédio, que tem uma piscina em cada Andar. varanda, assim, né? Que é uma foto que fica muito clara o contraste social e é uma foto que não tem pessoas. Então a ideia seria ir mais para as pessoas e ver essa multiplicidade de memórias, vontades. São lugares também muito associados com a questão da violência, né? Isso aparece de alguma forma no filme? No filme não aparece essa violência que você disse, seria uma violência, né? Pode ser policial, enfim. Acho que não é uma parte que a gente aborda diretamente no filme, mas as pessoas lá, enquanto a gente estava filmando, inclusive, houve porque ela é muito próxima, né? Tanto da favela Real Parque, que daí é muito próxima mesmo, e a Jardim Panorama é uma favela pequena, quanto da favela Paraisópolis, que é uma favela muito grande. E a gente estava lá quando teve um ataque da polícia muito pesado, que resultou em mortes num baile em Paraisópolis. Então as coisas, assim, tá no ar um pouco essa tensão da violência policial, assim, principalmente. Uhum. O seu documentário Panorama já foi exibido em diversas mostras, né, no Brasil. Ele foi finalizado em 2021, né? Você filmou em 2019. Exato. Né? Foi todo um processo, né, para finalizar. Teve uma pandemia aí no No meio meio. também, né? Certamente, né? Teve impacto aí Bastante. né, na produção e na finalização. E o que você espera da carreira para o filme Panorama, Alexandre? Eu acho que o mais legal seria tentar mostrar ele o máximo possível. Acho que a gente teve uma experiência legal assim, o chato foi que eu não acompanhei, porque foi muita coisa de, como se diz, mostra online, né? Então acho que fica um pouco à distância. Mas teve uma mostra muito interessante chamada Mostra Lona, que é uma mostra ligada a questões de moradia. Então o filme rodou um pouco nesse circuito. E agora no Festival Brésil Mouvement, ele vai passar numa sessão dedicada a isso, inclusive com um debate depois, com pessoas ligadas ao movimento de moradia na França, para discutir um pouco aproximações e diferenças, né, das questões brasileiras com as questões francesas. Então acho que o legal para ele seria passar muito nesses espaços de debate, assim, para suscitar conversas sobre a situação. E eu acho que isso é o principal, assim, que eu espero para a trajetória dele, ser visto, né? Panorama, então, vai ser apresentado dentro desse contexto desse debate aí do Festival Brésil Mouvement. Vai ter, então, digamos assim, um olhar cruzado com relação ao que se passa aqui na França também, em relação a essa luta, né, pela defesa dos direitos e do acesso à moradia. No caso, o que você vai trazer? No caso, para esse debate, na medida em que vai ser feito um paralelo com uma realidade completamente diferente, que é o caso aqui da França. Sim. Eu não sou, né, um especialista na área, eu sou cineasta, mas me aproximei do tema fazendo filmes, e acho que o que eu vou trazer um pouco é uma parte, principalmente sobre o panorama, o que não está no filme, um pouco de dados sobre como foi o processo de urbanização do espaço, e que é um processo que é bastante comum a vários outros lugares de São Paulo e do Brasil, assim, mas é uma coisa que acontece muito em São Paulo. Então a ideia seria um pouco trazer essas informações para ver o que trazem também. Eu acho que eu vou mais até para escutar, vou falar com o filme, assim, mostrar o filme e querer ouvir muito no debate do que se passa na França, porque eu realmente sou ignorante e não sei das questões, né? Exatamente. Alexandre, você já fez vários trabalhos, né? O Panorama é o seu mais recente documentário. Gostaria que você analisasse como é que é o mercado e a visibilidade, né, de documentários que tratam de questões sociais, de questões diversas do Brasil, no caso a luta pela moradia, né? Atualmente, né, como que é essa visibilidade de um trabalho como o seu, dentro do Brasil e também a possibilidade de expandi-lo para fora do país? Sim. Eu acho que no Brasil, quem faz documentário, né?
Assim, o cinema no Brasil está sendo muito atacado hoje e já há alguns anos, né? Com o governo Bolsonaro piorou muito. Então, é uma questão de como fazer os filmes brasileiros acontecerem, chegarem nas pessoas, é uma questão sempre, eu acho, para quem trabalha com cinema. Os festivais acabam sendo a maior porta de acesso para um encontro com o público, né? E eu acho que essa questão de espaços específicos para certas questões ajuda muito os documentários. E o eixo, assim, por exemplo, no Festival Resina Movement, são 5 eixos temáticos, digamos, né? Então, o direito à moradia é um deles, mas tem questões das mulheres, direitos LGBTQIA+, questões que chama povos autóctones, né? Mas seria questão indígena, e a questão negra, do movimento negro, enfim. Então, esses espaços, eles fervilham muito debates, assim, eu acho que os filmes crescem muito quando se associam a espaços e movimentos que dão mais visibilidade para tanto o filme quanto para as questões, assim, né? Se reforçam, acho que mutuamente, a ideia, acho que do documentário brasileiro um pouco, por um lado é acessar esses lugares, mas por outro a gente, óbvio, quer que os filmes passem no cinema, na televisão, o ideal seria ter, né, mais espaço para isso, assim, uma dificuldade, é muito complexo, muitas questões, pressão dos filmes estrangeiros, né, dos Estados Unidos, enfim, o cinema tá caro, né, o cinema comercial mesmo, então é uma rede, né, de questões sobre como fazer a cultura chegar sem tanto custo. Ok, muito obrigado então pela entrevista. O RFI Convida de hoje entrevistou o cineasta Alexandre Warhaftig, que apresenta no Festival Resina Movement seu documentário Panorama. Muito obrigado pela entrevista, Eu que Alexandre. agradeço. Obrigado.